prosseguindo a história da igreja, estamos no livro 2. Vamos agora ao item 3 do material didático, a conversão do bárbaro Clovis ao catolicismo. Então eu falei no tópico anterior com vocês um pouco sobre a conversão desse Clovis, né? Citando aquele texto da revista Super Interessante. Agora vamos ver mais como ocorreu essa conversão, ok? Estamos na página 87 do material didático. Diz o seguinte: em 481 da era cristã, Clovis tornou-se rei dos francos salianos. Lembre-se, esses grupos agora, eles tomaram as cidades romanas daquela região. Ele se tornou rei das cidades romanas, que agora tinha uma estrutura, tinha cultura, tinha escrita. Eles viviam em barracões, vamos ilustrar assim, ok? Não tinham cidades. Então eles agora vão se desenvolver, e uma das coisas, eles começam a se converter ao catolicismo romano. Vai crescer o número de bárbaros que aceitam o catolicismo romano, porque eles vão olhar para o Papa como autoridade. E o Papa vai sempre dizer para eles: olha, isso aí que o arianismo prega é heresia. O que as igrejas anabatistas pregam é heresia. Tanto que o Papa vai pedir, nós vamos mostrar, os reis bárbaros para ajudar na perseguição, e vai dizer: ó, se vocês não ajudarem a acabar com os hereges que estão atrapalhando a implantação do reino de Deus, né, eu não vou tirar a alma de vocês do purgatório. Então os reis eram obrigados a perseguir os anabatistas. É isso que nós encontramos na história. Os arianos, os católicos romanos dizem que também destruíram eles totalmente. Mas existem igrejas hoje no mundo que diz que são igrejas resultantes dos arianos, né? Bom, então, ele se tornou rei de uma dessas tribos, ok? Em 492, ele se casou com a católica romana chamada Clotilde, que foi convencida pelos bispos a se casar, pois seria muito lucrativo para a Igreja Católica essa união. É um trabalho político, irmãos. Eu falo para vocês desde o começo, a Igreja Católica é uma instituição político-religiosa. Constantino gostava da Igreja Católica, principalmente porque ele podia controlar os bispos. No paganismo, os sacerdotes era reservado de famílias de sacerdotes. Os imperadores romanos, eles criaram o título de pontífice máximo: eu sou sacerdote acima de todos os sacerdotes. Mas ele não podia mexer naqueles sacerdotes, né, daquelas famílias, como era com Israel. Assim era no mundo pagão, ok? Então, o que aconteceu aqui nesse caso? Os pagãos, eles vão ver como Constantino. Eles vão ter também a possibilidade de controlar essa religião chamada catolicismo. E nós veremos, inclusive, que terão casos assim de reis bárbaros que vão trocar o Papa. Isso aí é o que mais vai acontecer. Porque eles queriam, na verdade, um controle sobre a religião. E a religião bárbara era realmente ruim. A religião bárbara, ela diz a história que, por exemplo, eles como cultuavam a natureza, eles precisavam que num grupo, assim, num clã, numa família, né, grupos de amigos, um povoado, alguém se apresentasse e aceitasse ser sacrificado, morto, pelos sacerdotes celtas, né, que eram chamados de druidas. E qual era a finalidade? Que assim os deuses mandariam chuva, assim os deuses mandariam uma fertilidade para o solo. Era uma religião horrível. Então, mesmo o catolicismo romano, que ele chegou com a proposta diferente, que é a proposta do cristianismo, de que você não precisa se sacrificar, deixar um sacerdote tirar a sua vida para conseguir a fertilidade do solo, né? Basta você obedecer ao Deus Criador de todas as coisas, a Jesus Cristo, e ele diz que vai mandar chuva no tempo certo. Então isso era bom para os reis. Não precisava sacrificar pessoas. Às vezes eram grupos de amigos. Pense num grupo de 6 amigos, e que um deveria se entregar, seria sacrificado para que os outros vivessem, né, num período mais fértil do solo. Era uma religião absurda. Então, o cristianismo, quando chegava nessa região,
mesmo sendo um cristianismo falso, como o catolicismo romano, como o catolicismo ariano, ele acabava ganhando adeptos, ok? Mas, como eu mostrei para vocês, nessa região tinha um cristianismo verdadeiro também, só que estavam escondidos, porque principalmente a partir de agora, os católicos romanos vão fiscalizar e encontrando eles vão matar. Esse é o resultado. Não prossegue o texto. No ano 496, o reino de Clovis foi invadido pelos alamanos e estava em grande dificuldade. A história diz que sua esposa, que era católica romana, falava de Jesus como o vencedor da morte e o príncipe dos séculos futuros. Em desespero, Clovis teria orado: Jesus Cristo, tu que és segundo Clotilde, o filho do Deus vivo, socorre-me em minha angústia. Se tu me concedes a vitória, crerei em ti e me farei batizar. Bom, a história vai dizer que ele realmente venceu a guerra. Eu não acredito que Deus responderia esse tipo de oração, assim como eu não acredito que Deus respondeu a oração, né, de Constantino naquela guerra civil de Roma, para ele se tornar o único imperador e organizar a instituição como ele organizou. Ele continuou sendo sacerdote dos católicos e também do culto pagão. A história comprova isso. Então eu não acredito naquela oração. Para mim não tem como aquela oração ser verdadeira. Ok? O comentário prossegue. A influência do catolicismo sobre os bárbaros vai aumentar a partir da conversão de Clovis, mas a influência será percebida em cerca de 200 anos. Então, eu já coloquei aqui, nós vamos dar um salto, ok? Nós estamos próximo do ano 500, ok? Ano 500, 600, nesse período, e as coisas que estão acontecendo, a queda do Império Romano do Ocidente, para os bárbaros se tornarem senhores daquele mundo, e a variação de religião e guerras que vão ocorrer entre católicos e arianos. Serão décadas de guerra, até os católicos conseguirem, os católicos romanos conseguirem exterminar, no que eles dizem, os católicos arianos. E essas guerras, infelizmente, vão durar agora uns 200 anos e depois vão prosseguir, porque os católicos continuarão encontrando outros, principalmente anabatistas. Ok? Bom, o número 4 aí do material didático, eu falo de São Bento de Núrcia. Foi o organizador dos monges católicos e do sistema de viver em clausura. São Bento de Núrcia, que viveu de 480 a 547, adotou uma prática que era estranha à história da igreja. O ato de se isolar da sociedade era comum entre os religiosos pagãos e até da seita judaica essênios, mas não do cristianismo. São Bento tinha fama de ser telepata, ou seja, conseguia ler o pensamento das pessoas. Esse era um bispo católico. Então eu estou mostrando ele para vocês, é próximo do ano 547 da era cristã, como era a religião católica. Ok? E essa prática de viver em clausura, ela era muito comum, principalmente entre os monges indianos, né, que viviam em meditação. E em Israel desenvolveu-se essa seita que eu coloquei aí para vocês, a seita dos essênios. O cristianismo não tem por que o homem viver enclausurado. Isso não aumenta a santidade de ninguém, como a Igreja Católica anuncia. E esse sistema aqui, eu digo o seguinte, ele vai influenciar o surgimento do islamismo. Para quem não sabe, Maomé, ele foi católico. E era comum entre os católicos, esses monges, se isolarem para ficar em meditação. Então, ele era católico e depois, num determinado período, ele começou a ter visões numa caverna onde ele ficava, influenciado por esse sistema de monges, de ficar em meditação. E vai dar início ao islamismo. Mas ele flertou com o catolicismo, ele foi católico por um tempo, e ele flertou até com o judaísmo, né? Tentou provar para os judeus que ele seria o cumprimento da profecia do Messias que viria para os judeus. Ele seria um Messias também. Os judeus não receberam ele como Messias.
ok? Mas ele pode ter sido influenciado por esse São Bento de Múrcia.